O CD4017 é um controlador Johnson que ativa de forma sequencial suas 10 saídas a cada pulso de clock, presente em efeitos de luz, automação e sistemas temporizados. É um componente eletrônico simples, mas extremamente versátil. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse componente eletrônico. Simulação, prática e aplicação em um produto real. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e esse canal no YouTube aqui começou quando eu estava ainda na faculdade. Já temos 8 anos de canal por aqui, onde eu sempre compartilho com vocês sobre eletrônica, programação, desenvolvimento dos meus projetos, técnicas de desenvolvimento de PCBs. Por aqui é realmente um ambiente para quem ama eletrônica, ama desenvolver projetos criativos e inclusive temos lives que acontecem aqui nesse canal às 8 horas da noite e você está mais do que convidado para participar dessa comunidade. Hoje a gente vai falar mais a fundo sobre um componente eletrônico que particularmente eu amo e já apliquei em um dos meus projetos que virou produto. E eu tenho certeza que se você é interessado ou interessada por eletrônica, você vai curtir esse conteúdo, porque com certeza você vai conhecer várias curiosidades sobre o CD4017, além de conseguir aplicar ele nos seus projetos também. Meu intuito por aqui nunca é só sair falando um monte de teoria e te mostrar algumas simulações. Quero trazer a experiência prática, porque é o que eu vivencio no meu dia a dia desenvolvendo projetos e também sendo dona de uma marca de acessórios tecnológicos. Então eu sempre quero te trazer aqui algo muito mais próximo do mão na massa e muito mais próximo do real para que você também tenha conhecimento e ferramentas para desenvolver os seus projetos. E falando em ferramentas úteis para desenvolvimento de projetos eletrônicos, deixa eu apresentar já a patrocinadora do nosso vídeo de hoje, que é a Altium Develop. A Altium Develop é um ambiente unificado que vai juntar o Altium Designer e o Altium 365 em um pacote só. Tudo que você precisa para turbinar e desenvolver os seus projetos eletrônicos com a melhor eficiência possível. Você deve imaginar que um trabalho de um engenheiro de computação e um trabalho de um desenvolvedor de hardware, assim como eu, exige uma equipe bastante multidisciplinar e o Altium Develop permite que toda a equipe de trabalho esteja sempre integrada em um ambiente só, seja as compras, o design mecânico e o projeto da PCB. Todos conseguem acessar as mesmas informações e trocar informações sobre o projeto. Se você quiser conhecer mais sobre o Altium Develop, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo e você garante 30 dias grátis para testar essa ferramenta utilizando o meu link. Vamos começar o nosso estudo conhecendo rapidamente o pinout do CD4017. Essa daqui é a visualização de quais são os pinos desse componente eletrônico. Então lembrando que a gente consegue sempre no encapsulamento dele físico identificar qual que é a porta número 1 por essa marcaçãozinha aqui em cima, então vai ter um pontinho ali no encapsulamento do componente e depois a gente consegue por aí se guiar para entender quais são as entradas, as saídas e o que significa cada uma das portas. Ele tem 16 pinos contados então de 1 a 8 e depois ele passa para o 9 aqui embaixo e conta até 16 para cima. O pino 16 é o pino de energia. A entrada desse componente eletrônico começa ali em torno de 2,7 volts e vai até 24 volts, se eu não me engano. E o pino GND está aqui embaixo. Ele precisa ser energizado, então, na sua fonte de alimentação do circuito, nestes dois pontos para começar a funcionar. Aqui nós temos uma entrada chamada MR, uma entrada chamada CLK e uma entrada chamada CI. O que significa cada uma dessas entradas? A entrada mais importante para você compreender nesse momento é a entrada CLK, que é a entrada chamada clock. É essa entrada que vai determinar quando você precisa mudar de porta. O CD4017 é esse contador que vai sempre passando o sinal de uma porta para outra. Quando ele chega no final, aí ele volta para a porta número 1. Então, conforme as batidas de clock, ou seja, toda vez que ele identifica um sinal alto aqui nessa porta de número 14, ele vai passar para uma porta seguinte. Então, ele começa aqui em 0, então ele vai de 0. Identificou o clock 1, identificou o clock 2, identificou o clock 3, identificou o clock 4, identificou o clock 5 e por aí em diante.
E acho que você já conseguiu observar que eu não estou sequenciando em 1, 2, 3, 4, 5, porque o que eu preciso utilizar como guia, na verdade, é a descrição aqui dessas portas. Então ele vai do Q0 ao Q9. E a posição aqui dessas portas, elas estão bem espalhadas aí no CI, e isso é uma coisa que a galera sempre erra quando vai começar a desenvolver com o CD4017, porque acaba pegando como guia aqui os pinos, né, achando que ele vai acionar do 1 ao 9, sequenciando aqui no pinout, mas não, precisa ver na descrição. Então, por exemplo, a Q0, que é a primeira porta a ser acionada, é esse pino número 3 aqui, e a Q1, que é a segunda porta a ser acionada, ela tá aqui, ó, no pinout 2, tá vendo? Então precisa verificar essa sequência quando for fazer o acionamento. A porta de número 15, que tem essa descrição aqui como MR, ela também é muito importante, porque essa é a porta que vai dar o reset. Ou seja, se em determinado momento da sua sequência você ativar em alto esse pino aqui, número 15, o seu circuito vai voltar lá para o início. Então vamos supor que você está aqui na sua sequência, né? Q0, Q1, Q2... E aí, no meio dessa contagem, você aciona o MR. Ele vai voltar lá para o Q0. A gente já vai ver isso na prática funcionando também. O CI é o inibidor de clock. Quando você aciona em positivo essa entrada aqui, ele faz com que a batida do clock não interfira no circuito, mesmo que você tenha ali o seu contador continuando a funcionar. Se você tem o clock inibidor em alto, ele vai simplesmente ignorar e vai manter a porta que estava ativa na última batida de clock acesa. Essa combinação aqui dessas três entradas, quando a gente começa a estudar no primeiro momento, parece meio confuso, parece que a gente não vai conseguir usar para muita coisa, mas é exatamente com isso aqui, com essas regrinhas, que você consegue trabalhar uma lógica bem interessante, fazer diferentes circuitos eletrônicos. Vou te mostrar isso agora na simulação antes da gente ir para a prática. E aqui eu tenho a minha simulação, quando eu coloco aqui o meu componente eletrônico principal, se eu aproximo aqui, ó, coloco o meu mouse, eu consigo ver aqui a descrição das minhas portas. Isso vai me ajudar aqui a fazer a minha simulação, mas é exatamente o mesmo desenho que a gente tinha lá no pinout que eu acabei de mostrar para vocês, né? É exatamente essa sequência das portas. E aqui eu construí um circuitinho bem básico, inclusive tenho como fonte de alimentação uma pilha de 3 volts. Aqui eu tenho uma sequência de 10 LEDs e aqui eu tenho um botão. O meu botão, ele tá conectado lá naquele pino chamado clock, né, o relógio. E eu fiz propositalmente essa simulação para você ver que quando a gente tem às vezes o datasheet de um componente eletrônico ou o funcionamento dele, a gente não precisa se atentar exatamente às palavrinhas que estão ali. Não é porque está escrito relógio que você precisa construir um circuito de relógio ou um circuito de pulso de clock complexo para conseguir utilizar esse circuito. Aqui eu vou simular a minha batida de relógio utilizando um botão e eu mesma manualmente vou apertar esse botão para fazer com que a sequência de LEDs caminhe. Outras possibilidades do que você poderia fazer seria utilizar um sensor que em determinado momento vai dar um pulso alto quando ele fizer uma leitura. Normalmente sensores que têm ali uma saída digital vão fazer isso, então quando ele acionar a saída por meio do sensor, ele vai dar esse pulso e pode fazer o seu acionamento desse circuito. E outra coisa que você pode fazer também é construir um circuito com 555 e fazer ali as batidas de clock, inclusive até ajustar a temporização de acionamento. Aqui então eu tenho a minha sequência de LEDs conectada. Todas as vezes que eu clico no meu relógio, ele passa um pulso, tá vendo? Ó, então ele vai lá pro vermelho e volta pro verde. Quando eu acionar novamente, ele volta aqui pro vermelho. Detalhes importantes, lembra lá do nosso MR que dá o reset? Ele tá o tempo todo aqui, ó, em nível baixo, conectado ao meu GND. A mesma coisa eu fiz com o inibidor de clock, eu deixei ele embaixo. Quando uma dessas saídas aqui estiver em alto, aquela lógica correspondente a essa saída vai ser ativada. E eu vou mostrar isso nessa outra simulação aqui. Olha só, agora a gente tem um circuito um pouquinho diferente. Nesse circuito eu deixei o meu LED aqui conectado na saída 1. A saída 2 e a saída 3 não possuem nenhum LED conectado, não tem nada nessas saídas. E na minha saída número 4, eu conectei ela aqui ao meu redefinir, que é o meu MR. Isso significa que quando a minha saída número 1 estiver ativa, o meu LED vai estar acionado. Quando a saída 2 e a saída 3 estiverem ativas,
nada vai acontecer, o meu LED vai desligar porque não vai ter energia nessa porta. Quando eu clicar novamente, ele vai bater lá na saída número 4. Só que a saída número 4, quando ela fica em alta, ela vai acionar, vai mandar um sinal aqui para o meu MR, voltando o meu circuito para o estado inicial. Vamos ver como que isso acontece na prática então. Desligo o LED, mais LED continua desativado. Cliquei novamente, ele mandou um pulso lá primeiro. Esse circuito que eu tenho aqui, ele é o circuito perfeito para você utilizar naquelas lâmpadas inteligentes que o acionamento é por palma. Então, olha só, quando eu tenho uma palma, eu desligo a minha lâmpada. Quando eu dou 2 palmas, ou seja, quando eu consigo dar 2 sinais em alto ali naquela porta desse componente eletrônico, o meu LED vai acender de novo. Vamos ver como é que isso funciona? Ó, uma palma, desligou. 2 palmas, acendeu. Tá vendo? Aqui eu tô simulando as palmas com o botão, mas para você fazer de fato o circuito do abajur inteligente funcionar, você vai colocar aqui no lugar desse botão o circuitinho com o microfone e a sensibilidade necessária para ele dar ali um pulso nessa entrada chamada relógio. Então não precisa necessariamente ser um relógio, precisa ser alguma coisa que vai transformar essa saída em um pulso alto e depois abaixar, né? Então, quando você dá um pulso no relógio, ele muda de estado. Vamos ver isso aqui agora acontecendo na prática, na vida real, na protoboard. Tem alguns detalhezinhos que na vida real a coisa muda e eu vou mostrar para vocês ali na bancada. Vamos montar esse circuito juntos. Enquanto a gente está montando o circuito aqui na bancada, eu queria trazer uma curiosidade. Lembra que no início do vídeo eu descrevi para você que o CD4017 é um contador Johnson. Sabia que essa palavra Johnson é dada a um circuito de flip-flops ligado em anel, onde o último flip-flop aciona o primeiro flip-flop e cada uma das saídas é acionada de maneira sequencial, formando uma sequência cíclica de bits. E se você perceber o funcionamento do CD4017 é exatamente isso. Ele utiliza exatamente esse circuito contador Johnson dentro desse chipzinho chamado CD4017 para construir esse efeito sequencial. Temos aqui então o nosso circuito montado na protoboard, na vida real. Tem algumas modificações que eu precisei fazer aqui na vida real, porque nem sempre a simulação ela vai conseguir se adequar ao que de fato precisa acontecer aqui. Então, primeiro, ó, note aqui que nós temos aqui aquela marcação que eu mencionei para vocês que determina qual que é o primeiro pino. Então é assim que eu consegui me guiar para fazer toda essa montagem. E agora, todas as vezes que eu clico aqui no meu botão, eu consigo ver a sequência de LEDs andando. Tá vendo só? O que foi que eu fiz de diferente aqui nesse circuito em comparação com o circuito eletrônico da simulação? A simulação muitas vezes não vai prever a vida real, não vai prever os possíveis ruídos que acabam acontecendo entre os componentes eletrônicos. E um deles é o ruído gerado pelo botão. O botão ele é um sistema 100% mecânico, então na verdade são 2 metais que quando a gente pressiona, eles se conectam. Mas essa conexão ela não é perfeita como eu estou fazendo aqui. Então você deve imaginar que 2 chapinhas metálicas, quando eu clico, na verdade elas batem e elas vibram aqui. E esse circuito eletrônico, esse chip CD4017, a entrada dele é extremamente sensível. Então essa trepidação pode gerar um ruído que vai fazer com que a gente ande mais casas do que o necessário. Eu vou tirar aqui o componente eletrônico que eu coloquei para minimizar esse ruído, que foi esse capacitor aqui. Tá vendo? Um capacitor de 100 microfarad entre o botão e o GND. Vou remover ele aqui. E agora eu vou continuar os acionamentos. E em determinado momento você vai ver que, ó, agora aconteceu, tá vendo? Ó, eu cliquei e ele pulou uma casa. Isso vai acontecer, ó, de maneira frequente, às vezes até em mais casas ao mesmo tempo, tá vendo? Ó, às vezes ele pula 3, 4 casas com um acionamento só, tá vendo? Isso é por conta dessa trepidação mecânica que tem dentro do botão, que você vai acabar conseguindo visualizar, porque essa entrada é extremamente sensível. Quando a gente volta aqui com o capacitor para o meu botão, isso não vai mais acontecer. Posso clicar aqui várias vezes e ele vai ter um resultado bem consistente, tá vendo? Outro componente eletrônico adicionado foi um resistor de 10 k ohms aqui junto com a entrada para participar desse filtro e para ajudar na consistência dessa entrada. Então o circuito real ele vai ficar igual a essa imagem que eu tô colocando aqui. Quando você estuda apenas a teoria ou acaba assistindo alguns vídeos que tem apenas essa parte de simulação,
você não vai conseguir compor às vezes um circuito real e você vai ver muito erro acontecendo quando você vem aqui para a prática. Então observe esse circuito aqui que eu estou te colocando e se você for botar a mão na massa, replique um circuito como esse aqui. Mas lembrando que a adição desse capacitor e do resistor é por conta do ruído do botão. Esse tipo de ruído você pode conseguir enxergar também se você estiver utilizando um sensor aqui na entrada. Mas se você estiver utilizando um circuito como o 555 que faz uma batida de clock bem certinha, você não vai precisar desse capacitor e desse resistor, porque a saída do 555 já vai estar 100% ali organizada para que não aconteça esse tipo de ruído. Eu te mostrei esse circuito na protoboard, mas eu quero também te mostrar que a gente pode ir além com o funcionamento desse circuito. Eu apliquei o CD4017 em um dos meus produtos, ó, ele tá aqui, ó, na versão SMD dele, junto com o 555 para fazer esse efeito super legal, super interessante. Você tá vendo até que eu tô utilizando, ó, 2 LEDs sendo acionados ao mesmo tempo pra gente fazer esse efeitinho dos olhinhos dos meus gatinhos. Vou te mostrar em detalhes esse projeto eletrônico para você ver como que eu fiz isso daqui, que você possa talvez se inspirar e replicar por aí também. A gente vai voltar lá pro computador porque agora eu vou te mostrar projeto de hardware real. Vamos lá. Então esse aqui é o meu Altium Develop, onde eu registro alguns dos meus projetos e o projeto de Halloween 2024, que é o gatinho, ele foi registrado aqui. Na verdade, a gente já tem uma nova versão desse projeto, ele já tem a versão 2025 dele, que o que modificou foram alguns encapsulamentos, alguns pequenos errinhos que eu tinha aqui, que não acabavam mudando o funcionamento dele, mas mudando o processo de montagem. Então o processo de montagem estava muito difícil desse projeto. Eu já fiz um outro vídeo que tá aqui no canal explicando as alterações que eu fiz aqui, e agora em breve vai vir as novas placas de 2025 com essa atualização de encapsulamentos. Mas vamos aqui passar para a parte do circuito eletrônico. Deixa eu te mostrar como que eu utilizei o CD4017 aqui nesse projeto. Esse daqui é o esquemático real que foi registrado aqui no meu projeto eletrônico do gatinho. E aqui você consegue ver, ó, que eu tenho uma sequência de portas. No total são 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de LEDs. Esses conjuntos têm 2 LEDs cada. Eles são acionados ao mesmo tempo porque um dos olhinhos é em um olho, o outro é no outro olho. Então, para a gente conseguir fazer essa sequência de LEDs, a gente sempre tem o LED A e o LED B, que é o do olhinho A e o olhinho B. Então, cada uma das portas aqui vai acionar 2 LEDs ao mesmo tempo. E uma jogadinha bem legal que eu fiz é que quando eu chego aqui, ó, no LED de número 6, eu volto e dou um reset. Então, ele sempre vai fazer essa sequência do LED 0 ao LED 5, no LED 6 ele reseta. Isso porque se eu mantivesse a sequência, eu ia ter como se fosse um delay entre os acionamentos, porque existem portas que não teriam LEDs, então ele iria lá na porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, contar 7, 8, 9, 10 sem acionar ninguém, e quando voltasse para o 1, ele ia acionar de novo. Então, para não conseguir observar esse delay, eu acabei clicando ali na última porta acionada para o reset, para ele ter esse movimento contínuo ali dos olhinhos, né? A entrada de clock, ela está conectada a uma saída aqui do 555. O 555 também é um componente eletrônico muito legal. Se você ainda não conhece o funcionamento, é muito interessante você saber como que ele funciona, construir circuitos básicos com o 555, porque ele vai te ajudar muito em vários projetos. Normalmente ele vai ser associado a outros componentes eletrônicos também, além de ter várias aplicações dele sozinho. E nessa configuração aqui, o que eu construí foi uma batida de clock que eu consigo inclusive ajustar o tempo para transformar esse clock em um clock mais lento ou um clock mais rápido, mudando esses resistores aqui, consigo fazer esse ajuste. E eu conectei a saída do 555 aqui na entrada do meu clock. O meu inibidor de clock, ele tá aterrado, né? E o meu carry out, que é uma outra porta aqui que na verdade ela vai te indicar quando que a contagem aconteceu na metade, ela tá solta porque eu não tô utilizando essa função. Mas se você quiser utilizá-la também, o carry out ele vai estar ativo quando você chegar na porta de número 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, na porta número 5, ele chega na metade da contagem, o carry out vai para 1, então ele vai ficar ativo, vai ficar ligado para você saber que chegou na metade da contagem, ele vai contar 6, 7, 8, 9. E daí, quando ele voltar para o 0 de novo, ele vai cair em GND. Então, você consegue sempre ter a marcação de quando a sua contagem chegou no meio.
ele pode ser útil aí em algumas aplicações. O restante dos componentes eletrônicos desse circuito foram mais simples, né? Nós temos aqui uma bateria, nós temos um switch e é isso, né? Um circuito clássico, um circuito simples, mas que a gente acaba conseguindo fazer um efeito muito legal com ele. Aqui, utilizando o Altium Develop, eu consigo também ver a boom list para saber quais são esses componentes eletrônicos. Ele já te dá a indicação de onde adquirir esses componentes também, os part numbers, tudo certinho para você ter tudo registrado para conseguir, de fato, realizar sua fabricação. Esse daqui é o projeto da PCB que eu construí utilizando o Altium Designer, mas agora dentro do Altium Develop, junto com o Altium 365, eu consigo também continuar fazendo uma observação, porque se eu tiver outras pessoas trabalhando junto comigo e elas precisarem observar essa parte mecânica, elas podem vir aqui, trazer anotações. O pessoal do Compras também pode modificar essa lista, pode organizar para mim, pode trazer outras anotações, pedir para fazer alguma troca de componente. Então é um ambiente bem integrado aqui que faz muita diferença quando você está desenvolvendo um projeto com uma grande equipe de trabalho. Me conta aqui se você gostou de conhecer o CD4017 de uma maneira mais prática, real, funcionando de verdade em projetos prontos, produtos e na protoboard. Quero saber se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e se tem algum outro componente eletrônico que você acha que eu deveria trazer aí uma videoaula completa como essa daqui. Talvez o 555, um microcontrolador como a Tiny, talvez algum sensor interessante aplicado em algum projeto legal. Deixa suas sugestões aqui nos comentários que eu vou ler para trazer um próximo vídeo de eletrônica explicada aí desse jeitinho, bem mão na massa, que eu particularmente amo e sei que ajuda vocês também nos desenvolvimentos por aí. Se você quiser participar da nossa comunidade, tem também o nosso grupo no Discord, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, e não deixe de conhecer também o Altium Develop para turbinar o desenvolvimento dos seus projetos eletrônicos, assim como eu faço por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!